Olá, concurseiros, tudo bem? Professor Alessandro Pinot aqui na área com você, futuro policial militar do estado do Piauí. Aqui na nossa super loja do concurseiro temos esse maravilhoso projeto 120 em 30, questões de todas as disciplinas. E eu, logicamente, vou trabalhar com vocês os conhecimentos regionais do estado do Piauí, galera. Então, lá vem a nossa primeira questão, hein? Nossa primeira questão aí, Seduc Piauí, no CEP, né? Essa banquinha aqui, tá? Nossa banca. Apontar o Parque Nacional, criado em 1961. Diversos parques nacionais chamam a atenção no território do Piauí. Dentre eles, o Parque Nacional da Serra da Capivara, o Parque Nacional também da Serra das Confusões e também o Parque Nacional das Sete Cidades. Eles chamam muita atenção. Bom, só que esse Parque Nacional é em 61 ao norte, tá? Ao norte do Piauí, famoso por suas formações rochosas, tá? Que, segundo alguns pesquisadores, compõem um conjunto de construções erguidas por uma antiga civilização, que também marcou sua passagem com inscrições rupestres existentes ainda hoje no parque. Tá bom? Beleza, concurseiro? Então, é para nós marcarmos, tá? Qual é o parque que está relacionado com o comando da questão. E no comando da questão eu percebo, tá, que esse parque ele é muito famoso por suas formações rochosas. Olha só, famoso por suas formações rochosas, já dá uma dica, né? Que, segundo alguns pesquisadores, tá, o conjunto de construções foi erguida, tá bom? Por quê? Por uma civilização mais antiga, tá? Temos também destaques para as inscrições rupestres existentes nesse local, tá? Um parque no Piauí que é muito famoso pela questão das inscrições rupestres, que tem, na verdade, o maior quantitativo, a maior densidade de inscrições rupestres das Américas, famoso no mundo todo, é o Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? Da Serra da Capivara. Só que esse Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica próximo ali à cidade de São Raimundo Nonato, está mais situado ao sudeste do Piauí, mais no sudeste piauiense, tá beleza? E esse comando aqui está dando a ideia, ó, o Parque Nacional criado ao norte, olha só, ao norte, está mais ao norte do Piauí, se a gente for avaliar bem, mais precisamente a nordeste, tá? Então não pode ser o Parque Nacional da Serra da Capivara, porque está a sudeste. Não pode ser o Parque Nacional também da Serra das Confusões, tá? Não pode ser também, porque esse parque está mais a sudoeste do estado do Piauí, mais a sudoeste, beleza? Se a gente pegar o território do Piauí aqui, ó, nós vamos verificar a seguinte questão. Olha só, tá aqui o Piauí, tá? O Parque Nacional da Serra da Capivara está mais situado no sudeste aqui, ó, no sudeste. E o Parque Nacional da Serra das Confusões, mais situado aqui, um pouco mais no sudoeste, tá? No sudoeste, próximo ao Vale do Rio Gurgueia, tá? Beleza, então não pode ser A, professor, não pode ser B também, tá? O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, tá? Também temos o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, que está aqui nas Chapadas, na Chapada das Mangabeiras, basicamente, as suas nascentes. Então, não pode ser porque está mais ao sul, está bem no extremo sul, o Parque Nacional da Chapada, tá? O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, está bem ao sul, não pode ser. Então, gente, o Parque Nacional da Chapada das Mesas não é no território piauiense, aqui é no sudoeste do Maranhão,
lá próximo de Riachão, Carolina, né? Naquela região ali. Então, sem dúvida, gente, o Parque Nacional, tá? Famoso pelas formações rochosas, é o Parque Nacional das 7 cidades na letra D. Beleza? Tranquilo? Perfeito, então. Tá? Olha só, um pouquinho do Parque Nacional das 7 cidades, localizado mais a norte, na verdade mais a nordeste, tá? Bem aqui, ó, mais a nordeste, tá? Próximo aqui da cidade de Piripiri, tá? Mais próximo ainda da cidade de Piracuruca, tá bom? Então, falou na cidade de Piracuruca, ó, Piracuruca, eu estou bem próximo do Parque Nacional das 7 cidades, tá bom, gente? Perfeito, ó, próximo da Serra do Tianguá, né? Já próximo aí, tá, da divisa com o estado do Ceará. Perfeito? Beleza, tranquilo. Ó, é um monumento natural magnífico, construído de afloramentos, constituído, na verdade, de afloramentos rochosos, tá? Por isso que no comando da questão, tá, houve, na verdade, o realce sobre essa perspectiva dos afloramentos rochosos, tá? Muito conhecido. Distratos do Devoniano na bacia sedimentar do Parnaíba. Este parque está localizado na porção mais a nordeste, ó, do estado do Piauí. Tá? Distante quase 200 quilômetros de Teresina, é alcançado pela rodovia BR-216. Chama muita atenção aqui a imagem, né? O parque recebeu a denominação por apresentar 7 diferentes grupamentos rochosos. Então, gente, quando vier questões trabalhando, dando realce maior para grupamentos rochosos, é o Parque Nacional das 7 Cidades, PN7C, tá? É o Parque Nacional das 7 Cidades. Agora, quando vier dando mais realce, mais atenção para as inscrições rupestres, tá, ao sudeste do Piauí, próximo de São Raimundo Nonato, aí vai ser, tá, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui, dando atenção para agrupamentos rochosos, perfeito? Tá? Próximo da cidade de Piracuruca, tá? Tá? Bem aqui, ó, cidade de Piracuruca, tá? Aí vai ser o Parque Nacional das 7 Cidades. Legal? Perfeito, então? Beleza, tranquilidade. Questão 2, pessoal, vamos lá. Ainda no CEP, ó, ainda no CEP. O domínio das caatingas brasileiras é um dos 3 espaços semiáridos da América do Sul. Então, está trabalhando o domínio das caatingas. Fato que o caracteriza como um dos domínios de natureza excepcionalidade marcante no contexto climático e hidrológico de um continente dotado de grandes e contínuas extensões de terras úmidas. Então, sabe os domínios da natureza no Brasil, tá? A gente percebe que a NUCEP ela usa bastante, tá, essa fonte do Aziz Absabe, domínios da natureza. Beleza? Tranquilo. A caatinga, domínio natural referenciado pelo autor, caracteriza-se bem, gente. A caatinga é um domínio morfoclimático, tá, que ocorre basicamente em áreas de depressão, em clima mais semiárido, quente, seco, escassez e irregularidade das chuvas, ou seja, ocorre num clima mais seco, né, naturalmente. E por conta disso, a sua vegetação, as suas plantas,
elas desenvolvem certas adaptações, como raízes profundas, né, plantas mais espinhosas e cactáceas, de modo que evite a perder água para o ambiente e armazenar cada vez mais a água. Tá? Por isso que aqui na Caatinga nós encontramos um xeromorfismo muito forte, ou seja, o xeromorfismo, concurseiro, é a ideia de você ter plantas adaptadas cada vez mais, tá, à ausência de água, à falta de água, né? A um ambiente mais seco, tá? Um ambiente mais seco. Perfeito? Então aqui na letra A, gente, ó, pelo xeromorfismo de suas espécies vegetais, apesar da heterogeneidade interna do bioma, com espécies arbustivas e arbóreas, sem dúvida, porque a caatinga é uma vegetação de grande ou de pequeno porte. É uma vegetação, pessoal, de pequeno porte, tá bom? De pequeno porte. Perfeito? Esse pequeno porte é uma vegetação mais herbácea arbustiva. Por isso que diz aqui, ó, tá? Com espécies arbustivas e arbóreas, além de campos e de várias espécies de, olha só, cactáceas, tá? Dos cactos. Então, na letra A, nós já estamos diante do gabarito. Bem? Perfeito aí? Beleza. Letra B. Pela adaptação de sua flora à escassez hídrica com espécies perennifólias. Esse que é o problema, ó. As espécies perennifólias. Não, espécies perennifólias, né? Elas não trocam a folhagem, né? Elas estão sempre verdes, tá? E a caatinga é, na verdade, uma mata branca, né? Tem períodos em que está mais úmido que ela fica mais esverdeada, mas depois fica mais esbranquiçada realmente, tá bom? Então não tem essa questão da perennifólias. As folhas não são perenes. Bem, não pode ser B, já é letra A. Letra C, pela baixa diversidade biológica, já está errado, né? Porque existe uma diversidade biológica significativa dentro do domínio e ambiente da caatinga, então nós já vamos eliminar aqui, tá bom? Essa baixa diversidade já é a letra A, estou só eliminando as outras. Letra D, pela diversidade de paisagens naturais formadas em função de volumes pluviométricos, ó. Diversidade de paisagens naturais formadas em função de volumes pluviométricos. Está dando a ideia de que chove bastante, tá? Na caatinga, e na verdade nós temos uma escassez e irregularidade das chuvas, tá? Então letra D não pode ser também. Letra E, por escassas áreas de maior umidade, e, consequentemente, maior diversidade biológica que se restringem aos vales fluviais durante os curtos períodos chuvosos. Ó, por escassas áreas de maior umidade, consequentemente, maior diversidade biológica. Está dando a ideia de que essa diversidade biológica ela é em função dessa escassez de umidade, tá bom? Também não pode ser a letra E, realmente letra A. Bem, alguns aspectos naturais do Piauí, tá? Diante aqui da vegetação, principalmente, né, concurseiro? Nós percebemos que no âmbito da vegetação, tá? Essa vegetação de caatinga que nós acabamos de trabalhar, caatinga, ela está mais situada, muito mais situada na parte leste do estado, tá? Se a gente traçar aqui um perfil, tá bom? Nós vamos perceber que a parte mais a leste, tá bom? Aqui, ó, leste, é onde encontramos o maior quantitativo de caatinga.
Mais especificamente, na sua parte leste, divisa com o Ceará, Pernambuco, né, divisa com a Bahia, essa parte mais leste e sudeste do território piauiense, na divisa com o Ceará, na divisa com Pernambuco, né, com Bahia, tá? Aqui onde predomina também as depressões sertanejas. Essa caatinga, ela vai recobrindo toda essa área de depressão sertaneja que temos aqui, gente, tá? Essa depressão sertaneja que avança aqui na divisa com Bahia e Pernambuco, principalmente. Então, nós temos caatinga no leste, sudeste e no sul, ao sul também do território piauiense. Essa faixa mais central aqui, ó, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui, tá? Beleza? Nós estamos falando onde tem uma caatinga mais concentrada, tá bom? A caatinga mais concentrada, que é esse primeiro aqui, olha, mais em vermelho, mais aqui ao sul e mais a sudeste e leste. Inclusive, nós falamos aqui de São Raimundo Nonato, né? Nós falamos no Parque Nacional da Serra da Capivara. Olha só, no Parque Nacional, né, da Serra da Capivara, vou colocar aqui, olha, Capivê da Capivara, predomina realmente o domínio de caatinga, né? A vegetação de caatinga. Mais ao centro, tá? Mais ao centro aqui, você está observando, vou até colocar em verde, tá? Essa grande faixa que vai de norte até o sul, basicamente, do Piauí, aqui vai estar associado tanto caatinga quanto também cerrado, tá? Tanto caatinga como também cerrado vai estar associado aí. E o cerrado, ele está mais presente ainda, deixa eu mudar a cor aqui, ele está mais presente no sudoeste, tá? No sudoeste do território piauiense. Perfeito? E no norte aqui, ó, mais para o oeste, a Mata dos Cocais. Aqui, ó, a Mata dos Cocais. Beleza? Tranquilo? Então, chegando no Piauí via Maranhão, tá? Nós vamos encontrar a Mata dos Cocais aqui, tá? Com predomínio principalmente do babaçu, né? Da carnaúba, dessas palmeiras que marcam essa zona um pouco mais úmida, onde predomina esse tipo de mata, tá? Esse tipo de vegetação que é floresta, logicamente. Tá? É uma floresta semidecidual. Tudo bem? Chegando no Maranhão, tá? Bem no, né? Chegando pelo Maranhão. Chegando mais ao centro do Piauí, nós vamos encontrar a associação de cerrado e caatinga. E já na divisa com o Ceará, muito mais caatinga. Perfeito? Beleza. Mas no litoral piauiense, mais precisamente na foz do rio Parnaíba, no delta do Parnaíba, nós encontramos uma vegetação de manguezais, tá? Esses manguezais são formados em virtude do contato da água doce do rio com a água do mar, tá? Ali na chamada planície flúvio-marinha, ó, flúvio, rio com o mar marinha. Então encontramos a vegetação de manguezais, encontramos a vegetação de restinga, que acaba cobrindo ali a parte de dunas, tá bom? Não sei se você já observou, mas nas dunas se forma um tipo de vegetação, né, que é adaptada àqueles solos mais arenosos. Então isso ocorre também lá no delta do Parnaíba, para o lado do estado do Piauí. Tudo bem? Beleza? Então são diversas vegetações, pessoal, dentro do território, tá? A caatinga, o cerrado, a Mata dos Cocais e os manguezais ali, juntamente com a vegetação litorânea contendo restinga. Beleza? Então, concurseiro, vamos para cima. Questão 3. Continua no CEP aqui, olha só. Eita, até passou. Beleza, tá aqui, ó. Nossa, no CEP.
Até meados do século XX, o Piauí tinha sua pauta de exportação baseada principalmente nos produtos advindos do extrativismo vegetal, pessoal, tá? Até meados do século XX, era baseado aonde? No extrativismo vegetal. E uma estrutura econômica que convergia para o mercado internacional. Tá. Essa dependência em relação ao exterior se converteu em fragilidade do ponto de vista da ampliação dos mercados e depois em situação de estagnação. Não poderia ficar dependente do mercado externo a vida toda. Tá? No entanto, na segunda metade do século XX, tá? Na segunda metade do século XX, ou seja, pessoal, segunda metade do século XX, nós temos o marco 1950. A partir de 1950, verifica-se no Piauí, tá? Letra A, uma inserção no Projeto Nacional de Integração, diminuindo sua estagnação econômica a partir da inserção em importantes rotas do emergente aquecimento da economia das periferias do Brasil, com impactos significativos na sua configuração territorial, antes marcada pelo isolamento e pelo atraso. Bom, a economia antes ela não era totalmente isolada, né? Nós vimos no texto que havia uma conexão internacional, sem dúvida nenhuma, tá? Bem aqui no texto, ó, tá dando a seguinte ideia, que produtos advindos do extrativismo vegetal e uma estrutura econômica que convergia para o mercado internacional, tá? Beleza, então letra A não pode ser marcado aqui pelo isolamento e pelo atraso, né? Bem, uma diversificação da estrutura econômica do Estado que até a primeira metade do século XX concentra-se fortemente no setor primário da economia e a partir de investimentos em infraestrutura de redes passa a se sobressair o setor secundário, sobretudo nas décadas de 50 e 60. Olha, não passa a sobressair, tá bom? O setor secundário, sobretudo nessas décadas de 50 e 60, tá? Começa a haver uma articulação maior a partir de 50, da segunda metade do século 20, mas isso acaba não sendo significativo, não evoluindo o setor secundário. O setor secundário, concurseiro, é o setor da indústria, tá? É o setor da indústria, bem? Mas não pode ser aqui a letra B. Olha a letra C, a partir da década de 50, né? Na segunda metade do século 20, um processo de integração com o restante do Brasil, sobretudo por meio de rodovias. Sem haver com isso um fortalecimento econômico, da mesma forma que nós eliminamos lá a letra B, que estava dando a ideia que a partir de 50 havia se fortalecido o setor secundário, então negativo. Sem haver com isso um fortalecimento econômico, mas apenas uma nova dinâmica que não suplanta a condição de dependência do Piauí, tá? Ou seja, continua dependente, desta vez subordinada à ascendente economia industrial do Centro-Sul. Então, perfeito aqui, ó, tá corretinho. Qual é a ideia aqui, concurseiro? Antes, o Piauí, né, da década de 50, baseado no extrativismo vegetal e muito dependente do mercado internacional, tá? Outrora, mesmo com o processo de integração com o restante do Brasil, tá? É verdade, por meio de abertura de rodovias,
Essas rodovias acabam estimulando um pouco mais a agricultura e pecuária e também fazendo crescer e surgir outras cidades no estado, só que sem haver com isso um fortalecimento econômico, mas apenas uma nova dinâmica que suplanta a condição de dependência do Piauí. Desta vez, subordinada à ascendente economia industrial do Centro-Sul. Ou seja, saiu de uma dependência internacional, né, externa, e também com essa integração passou a ficar cada vez mais subordinado à economia industrial do Centro-Sul. Beleza? Com essa integração. Haja vista que o Centro-Sul, a partir da década de 50, 60, né, está ali já um processo de industrialização intensa. Então, realmente, letra C. Tá bom? Na letra D, o ritmo acelerado de crescimento, sobretudo a partir da década de 60. Nós não tivemos esse ritmo acelerado de crescimento a partir de 60, elevação da participação da iniciativa privada em parceria com o setor público, né? Foi muito mais a ação do Estado, então pode ser essa letra D realmente, tá? A letra C. Letra E, mais uma vez, olha, um acelerado processo de urbanização que tem relação direta com o processo de industrialização no Brasil e com a consequente entrada do Piauí na lógica da difusão dessas mercadorias, a partir da difusão de rodovias principalmente, o que representa importante indicador ao desenvolvimento territorial do Estado. Tá? Esse acelerado processo de urbanização aqui, tá? Não tivemos no território piauiense. Bom, questão 4, né, galera? Questão 4, os rios e as drenagens podem ser classificados de diferentes formas, do geral para o particular. As classificações mais comuns têm como base o padrão de drenagem, o comportamento da drenagem em relação ao substrato e a morfologia dos canais. As drenagens observadas em uma carta topográfica, fotografia aérea ou imagem de satélite apresentam padrões bastante característicos em função dos tipos de rocha e da estrutura geológica presente no substrato da bacia. Observe a baixa bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Aqui é a bacia hidrográfica do rio Parnaíba, concurseiro. Então, olha só a pergunta. O padrão de drenagem, tá? O padrão de drenagem de rede, né, no caso da bacia do Parnaíba, é paralela, radial, treliça, dendrítica ou meandrante. Tá? Meandrante nós eliminamos logo, né? Porque tem essa formatação aqui, meandrante. Tá? Treliça vai ter a ideia mesmo de uma treliça, tá? E não é essa formatação, não é esse o padrão de drenagem. Paralelo, os rios estão, né, mais em paralelo, também não pode ser. Radial, tá? Os rios estão de forma radial aqui, ó. Também não. Então, é um padrão dendrítico, de rede dendrítica, tá? Para você ter aqui a noção, tá aqui, olha, o padrão do rio Parnaíba é um padrão de drenagem de rede dendrítica. Aqui, ó. É essa configuração. Olha a treliça, como é, ó. Treliça, ó, nesse sentido, treliça, né? Aqui, ó, treliça, aqui retangular, ó, retangular, tá formando alguns retângulos mesmo, ó, né? Formam retângulos aqui,
formam os retângulos. A paralela, olha, os rios estão em paralelo entre si. Ó, estão em paralelo. A radial, olha, os rios são radiais. Tá? E o anelar, formando realmente um círculo, basicamente, uma configuração anelar. Tudo bem? Então, o padrão de drenagem do rio Parnaíba é um padrão de rede dendrítica. Os padrões de drenagem dizem respeito à situação espacial dos rios, a qual é em grande parte controlada pela estrutura geológica do terreno. Beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau!